Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuaremos agora a estudar o capítulo 28 do Evangelho, que traz para a gente a coletânea de preces espíritas, e ainda estudando o quarto capítulo, o quarto item, perdão, desse 28º capítulo, quarto item, né, que tem o título Preces pelos que já não são da Terra. Então, preces por aqueles que já desencarnaram, né? A gente vai estudar o tópico por um inimigo que morreu. Notemos aqui a seguinte particularidade do Evangelho nesse momento. A gente começou a estudar essas preces há pouquíssimo tempo. Aqui estudávamos as preces que fazíamos pelas pessoas às quais nós dirigíamos um afeto, né? Pessoas que partiram e pelas quais temos afeição, pessoas de quem a gente gosta. Já no item anterior, nós percebemos uma mudança de foco, pois estávamos orando por almas sofredoras em geral, não necessariamente por almas a quem nós devotamos afeto. Então, a mudança do foco da prece com relação a esse item, né, ao afeto. Agora, olha só que interessante, a gente vai estar orando por um inimigo que desencarnou. Então, se o nosso afeto em relação a almas sofredoras pode ser até certo ponto neutro, né? Aqui ele passa a não ser mais neutro, né? Quando a gente tem um inimigo, tem algum tipo de sentimento com relação a esse inimigo que não é um sentimento de afeto, né? É um sentimento muitas vezes até mesmo de repulsa. Então, as preces agora dirigidas àquelas pessoas para com as quais nós não temos um bom relacionamento. E isso é uma coisa muito difícil de ser feita. Então, tendo sido colocada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo essa prece, ela aparece para a gente como um grande auxiliar para esses momentos, em que a gente sabe que a gente precisa de reconciliação com as pessoas com as quais nós não temos bom relacionamento, e aqui a prece vai aparecer como um desses elementos, um desses caminhos, uma dessas ferramentas para nos ajudar nesse sentido, que é muito importante para a nossa vida como espíritas, né? Como cristãos. Vamos lá. Então, nós vamos estudar hoje essa prece, colocada aqui por Kardec, é, composta por prefácio e prece, subitens 67 e 68, apenas 3 parágrafos. Vamos lá. Então, prefácio, né? Vamos começando aqui no prefácio. Vamos ver o que Kardec nos diz nesse prefácio. Ele diz que a caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Ou seja, a gente já aprendeu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade é um grande dever do espírita e que ela também deve ser realizada para com os inimigos. Né? Amai os vossos inimigos, disse Jesus. E que isso não termina, que agora a gente está vendo aqui, né? A gente já sabe, mas Kardec nos lembra no prefácio, isso não termina com a vida, com o fim da vida corpórea. Ah, o inimigo desencarnou, não preciso mais ser caridoso com ele. Não, lê do engano. A gente precisa continuar sendo caridoso com ele, e uma das formas de sermos caridosos para com o inimigo que desencarnou é justamente a prece. Bom, continua Kardec ensinando aqui no prefácio que a gente precisa ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova. E aqui, meus amigos, a gente tem então uma nova interpretação do mal que recebemos das outras pessoas. A gente julga que a pessoa agiu assim porque ela é uma má pessoa, a gente julga que ela quis mesmo nos ferir, quis nos magoar, quis causar o mal para a gente, e a gente vai julgando essa pessoa e fazendo com que seja mais difícil de perdoá-la. E aqui o Evangelho nos ensina o caminho correto do pensamento. Ele nos ensina como a gente avalia de forma correta a ação do outro quando ele nos faz o mal. A gente diz assim: olha, ele fez isso, Deus permitiu que ele fizesse isso, porque é para mim uma prova. Né?
Olha só, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento se a soubermos aproveitar. Se a soubermos aproveitar, porque se a gente ficar magoado, quiser vingança, né? Não perdoar, aí então a gente não aproveitou a prova. É esse momento em que a gente faz uma reflexão, pensa, né? Avalia e não, realmente a pessoa fez o mal, mas não importa por que ela fez. O que ela leva com ela, a gente não pode modificar. Se ela realmente é uma pessoa de índole má, perdão, amigos, a gente não consegue mudar essa índole dessa pessoa. Então, o que que nos resta diante disso? Nos resta fortalecermos a nossa parceria com Deus e suas leis. E como é que a gente vai fazer isso? Justamente buscando em nós a paz do perdão, a paz de não ressentirmos, a paz de compreendermos que estamos em um planeta de provas e expiações que nos apresenta essas situações justamente para que a gente possa purificar o nosso sentimento, para que a gente possa aprender uma coisa que nos foi ensinada por Jesus. Sentir amor pelas outras pessoas, mesmo quando elas não sentem por nós. Sentir amor pelas outras pessoas, mesmo quando elas nos ofendem, quando elas nos agridem, quando elas nos prejudicam, mesmo que seja de forma deliberada. Né? Porque sentir amor por aqueles que são próximos é algo que é relativamente fácil para a gente. Eu amar a quem me ama é algo relativamente fácil. O difícil do ensinamento do amor é justamente amar aqueles que não nos amam. E Jesus nos pede isso, né? Amai os vossos inimigos. Se não fizeres mais do que os fariseus, né? O que estáis fazendo? É preciso fazer mais do que eles, né? Preciso amar o outro. E quando, principalmente quando o outro não nos ama. Então é assim que a gente aproveita a prova e que a gente vai chegar um dia a ser espírito perfeito como Jesus. Quando a gente aprender, através desses caminhos da vida, a manter o amor pelas outras pessoas, mesmo quando elas nos prejudicam. Que foi justamente o que Jesus demonstrou, né? Sendo traído, sendo preso, sendo agredido, sendo crucificado e assim por diante. Manteve o amor por todos aqueles que, mesmo né, por todos aqueles que cometeram essas atrocidades com ele. Vamos lá. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais. E aqui a gente tem uma coisa para tratar aqui, né? Vou ler mais um pouquinho, mas a gente volta nesse ponto. Pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Bom, então vamos voltar aqui nessa questão aqui, né? É, a ofensa do outro pode ser de maior valor, maior proveito do que as aflições puramente materiais. Porque vejam só, uma aflição puramente material, vou citar só um exemplo, né? Uma doença. Uma doença é uma aflição puramente material, ela é só do corpo físico. Mais uma, a miséria, a ruína financeira, eu não ter dinheiro para satisfazer as minhas necessidades mais básicas. Vejam, né? É um tipo de miséria, é um tipo de aflição puramente material. Para essas aflições puramente materiais, eu tenho um certo aprendizado para elas. E qual é o aprendizado para elas? É o aprendizado aqui, ó, da coragem e da resignação. A gente sempre lembra, né? Coragem de enfrentamento daquilo, para a gente não se revoltar, não ficar depressivo. E resignação, que significa, tudo bem, eu sei, eu aceito que eu tenho que passar por isso, mas vou colocar todas as minhas forças em ação para mudar esse quadro. Eu não quero mais vivê-lo. Então, resignação é isso, é a aceitação da situação com ação proativa, né, para a mudança do quadro. Vejam, o exercício diante das provas é só esse. Das provas puramente materiais é só, entre aspas, né? Não é pouca coisa, mas é só esse, coragem e resignação. Quando a gente tem uma pessoa que nos afronta, um inimigo que nos afronta, além de coragem e resignação, a gente tem que ter caridade e esquecimento das ofensas. Caridade e perdão. Então, olha só, a gente está sendo testado ainda mais profundamente. Que aprendizado espetacular esse aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, porque está explicando para a gente aqui, Kardec, em um prefácio muito pequeno, está explicando para a gente o que é e o que a gente deve fazer
diante diante dessa situação de estarmos convivendo com o inimigo, né? E mostrando para a gente aqui as virtudes que a gente tem que colocar em ação: coragem, resignação, caridade e perdão. Ok? E aí ele vai citar para a gente capítulo 10 aqui, né? Item 6, capítulo 12, item 5 e 6. Dirigindo um estudo mais profundo aí para quem quiser. Bom, vamos à prece então para a gente encerrar esse item, né? É belíssimo o prefácio de Kardec, né? Um prefácio profundamente esclarecedor para a gente. E aí então vem a prece. Primeiramente a Deus, né? Senhor, foi do teu agrado chamar antes da minha a alma de, e a gente diz o nome da pessoa, né? Perdoo-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Perdoa as duas coisas. Então não interessa se ele é uma má pessoa, né? Se ele tem realmente más tendências nele, más intenções. Eu perdoo isso também. Perdoo as más intenções, perdoo o mal que me fez. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Olha só, né? Que ele possa ter consciência disso, que ele possa ter um sentimento de pesar, que ele possa se arrepender de ter feito isso. Porque a gente não está pedindo isso para a punição daquele espírito, não. A gente está pedindo isso para o progresso daquele espírito. Porque se ele é realmente uma pessoa que tem más intenções, e se ele tiver consciência de que o mal não é uma boa para ninguém, inclusive para ele mesmo, né, que ele é o primeiro prejudicado com o mal que ele faz, e ele, através de seus próprios esforços, buscar ser uma pessoa melhor, ele não vai mais dirigir o mal nem a nós e muito menos a qualquer outra pessoa. Então é para o progresso dele, o progresso dele é uma coisa boa a todos. É essa visão que a gente precisa ter para a gente poder dizer essas palavras aqui dessa prece com sinceridade. Vejam, eu insisto no ponto, né? A gente precisa mudar o nosso pensamento. Nenhum dos filhos de Deus nasceu mal e se perpetuará no mal. Nenhum, nenhum. A gente pode pensar na pessoa mais cruel que a gente conhece, ela não nasceu como uma má pessoa e não vai perdurar como uma pessoa má, uma pessoa que está vivendo e fazendo mal. Não é assim. A lei de Deus nos coloca a todos no caminho do bem, da perfeição e da felicidade. E se essa pessoa estiver nesse caminho do bem, da perfeição e da felicidade, certamente as suas más tendências, más intenções se diluem através do caminho, né? Então vejam só, nós conversamos com Deus, oferecendo perdão a essa pessoa e colocando essa pessoa no caminho do despertar. E o último parágrafo agora, novamente a misericórdia divina. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com sua morte. Porque se a gente tem uma visão extremamente materialista da vida, o inimigo desencarna e a gente fica feliz, fala, olha, estou livre dele. Novamente estamos enganados, porque um inimigo que desencarnou é um espírito que continua vivo e que pode ter acesso aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, através, é, a- através das influências espirituais. Então não é porque o inimigo desencarnou que a gente está livre dele, né? A gente não tem que se alegrar com a morte dele. A gente só se alegra com a morte de um inimigo se a gente achar que a vida acabou com o fim do corpo físico. Final muito triste para todos, né? A inexistência, o nada, o desaparecimento, o vácuo absoluto da existência. Não é assim que acontece, como a gente sabe, né? O espírito continua vivo, continua atuante, e agora que Deus então afaste de mim a ideia de me alegrar com a morte dele e que eu tenha em meu coração a predisposição para o perdão, para a reconciliação, né? O final da prece é relativo a gente que tá orando, né? Para nós que estamos fazendo a oração, olha aqui. Se incorri em faltas para com ele, que mas perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Então, se eu fiz o mal para ele, eu peço perdão a ele. E assim termina essa prece, né? Eu digo, ele perdoa o que você me fez e peço perdão por aquilo que eu te fiz, né? A humildade aqui de pedir também perdão ao inimigo.
Então, com essa última passagem, né, a gente termina a prece pelo inimigo que desencarnou. Uma prece importantíssima, como a gente viu, profundamente esclarecedora e que coloca as nossas mentes, os nossos corações no caminho do Evangelho de Jesus, que é aquilo que a gente tanto quer para as nossas vidas, né? Fazendo com que a gente melhore a partir, né, dessas concepções diferentes de vida, a partir do exercício do perdão, do exercício da prece, estando em comunhão com Deus e proporcionando ao nosso próximo, mesmo que ele seja um inimigo, a mesma oportunidade dele também melhorar, dele também progredir e de se ver livre dos laços de mágoa, de rancor, de inimizade. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela companhia nos estudos. Espero que tenha sido útil, que tenha sido de bom proveito. E eu deixo o convite. Vamos continuar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Tomara que sim, tomara que a gente consiga, né? Estudar e colocar em prática. Então, nos vemos em breve. Até logo mais.